E graça e paz a todos, amém? É um prazer estar aqui, né? Depois de um certo tempo, para trazer a mensagem do Senhor para vocês. Confesso que quando o pastor Reinaldo falou, né? Eu estava chegando da Serra do Mel hoje pela manhã, quando liguei no culto online, né? E aí eu vi lá ele falando que só ia ter um culto, né? Eu disse, pronto, resolveu o problema, não precisa. Passei essa semana meio complicada, né? Crise de sinusite e a voz não estava lá muito elegante aqui. Eu fiquei pensando, como é que eu vou falar minha voz dando uma derrapada aqui, né? Povo online aí nos assistindo, vai ficar meio complicado. Mas aí de repente ele lança ali a proposta, vamos lá. Para acabar de completar, quando a gente conversou, dialogou, que eu fui para casa, procurei o meu esboço, não encontrei. Então essa mensagem de hoje foi uma mensagem preparada aí à tarde, regada com oração, né? E aí eu pensei nessa ideia, uma vida de faz de contas. E por que eu pensei nessa coisa, nesse tema, para a gente trabalhar aqui? Porque a gente vive numa sociedade hoje disso, de um faz de conta em várias áreas da vida. E eu ficava pensando assim, que no tempo de infância, né? A gente tinha aquelas brincadeiras e ficar pensando, brincar de médico, e a gente então se colocava naquela representação de algo que era interessante, uma brincadeira saudável, que hoje em dia as crianças parecem estão perdendo mais essa coisa, para estar brincando de Free Fire e tantos outros brincadeiras, jogos da modernidade, né? E era muito interessante brincar dessa forma aí. As pessoas diziam, pegava os desenhos, filmes, e começava a se colocar no lugar daqueles personagens. Eu sou o Goku, eu sou o Vegeta, e ficava naquela coisa, brincando lá, e parecia coisa de maluco, mas era algo bem interessante. E pesquisando algo a respeito, achei as seguintes palavras sobre essa brincadeira de criança, que diz assim: o faz de conta é a maneira como a criança começa a interagir com o mundo à sua volta e traz para si amadurecimento social, emocional, físico e intelectual. Quando ela brinca, representa papéis, cria interações e enredos, utiliza da imaginação, da criatividade, e isso é muito salutar, é muito saudável para uma criança brincar dessa maneira, se vendo em determinados personagens que ela admira de alguma forma. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós não vamos falar a respeito dessa questão do faz de conta como algo positivo, porque é até interessante para a criança, mas para uma vida adulta e para alguém que lida com as questões espirituais, uma vida de faz de conta é algo muito delicado e até perigoso. E é sobre essas questões que a gente vai estar falando nessa noite. Nós vamos orar a Deus nesse instante. Ora por você, ora por mim, ora pela ação de Deus em nosso meio, e que a gente possa abrir nossos olhos para que a nossa vida até aqui, seja lá quanto tempo você tem de fé, não seja uma vida de faz de conta. Oremos. Pai amado e querido, nós te louvamos e te bendizemos por estarmos aqui reunidos com esse privilégio e essa oportunidade de estarmos cultuando a Ti, rendendo louvores ao Senhor, que nós possamos fazer tudo isso plenamente conscientes daquilo que estamos dizendo, daquilo que estamos louvando. Fala, Pai, aos corações grandemente essa noite. Me usa como um canal da Tua graça e da Tua verdade para elucidar aos irmãos, ó Pai, aquilo que muitas vezes precisa ser esclarecido. Faz, ó Pai, com que o Teu Santo Espírito atue na zona cega das nossas vidas, nos livrando de todo engano e nos fazendo compreender aquilo que precisa ser mexido, ser transformado, ser sondado, ser mudado pelo Senhor. É o que nós te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11, as seguintes palavras: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas próprias de menino.
E a gente começou falando sobre o faz de conta. E mostramos aqui que o faz de conta na vida de uma criança ajuda ela a desenvolver em vários aspectos. Porém, estamos vendo até aqui algumas crianças, mas em sua maioria já temos jovens, adultos, idosos, pessoas que cresceram. E por crescer é preciso abandonar certas práticas infantis. Imagine então um adulto fazendo ou vivendo esse faz de conta hoje em dia, como é que seria? Fica até um pouco que ridículo, né? O cara grande já, depois de grande, querendo dar um Kamehameha aqui ou alguma coisa desse sentido. Até ridículo até falar aqui na mensagem. Então existem coisas que precisam ser mudadas, ser transformadas. E espiritualmente falando, querido, a gente precisa também avaliar a nossa vida. Alguns estão sempre representando algo que de fato não são. Esses indivíduos são os que por vezes não resistem ao teste do tempo. Ele não demora muito tempo na fé. O tempo vai demonstrar coisas que são incoerentes com a vida cristã. Aquilo que ele vive e aquilo que ele quer viver dentro do ambiente de igreja. E nem muito menos ao teste das provações de fé. São esses indivíduos que vivem num faz de conta espiritual, que enojam ao Senhor Deus, que dão mau testemunho e que fazem um volume na igreja, que pode até deixar um vazio no espaço geográfico da igreja, quando eles saem, mas que nada deprecia o todo operacional da mesma. São pessoas que podem estar aqui, mas que quando vai-se embora para a Igreja Batista do Mundão, nada muda, a igreja continua seguindo em frente sem nenhum abalo. Porque sempre viveu um faz de contas. E nós temos algumas questões interessantes, eu tenho 4 pontos aqui interessantes, para que nós possamos nos avaliar e nos perceber. O primeiro se encontra lá em Isaías, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá. Isaías no capítulo 1, uma adoração de faz de contas que o povo de Israel prestava ao Senhor. Isaías, capítulo 1, a partir do verso 1. Até o verso 15. Diz o seguinte: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer. Olha a queixa do Senhor. Criei filhos, falando de Israel, eu os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Porque continuarão sendo castigados, porque insiste na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo. Seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada.
se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do Senhor. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornam-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Os amados sabem como era o ato de adoração do povo de Israel, com sacrifícios, com ritos. Eles tinham festas e danças e tudo voltado para o Senhor. Adoração ao Senhor. Mas aquela adoração era fajuta. Era um faz de conta. Era um povo que adorava ao Senhor com os lábios, mas o coração não refletia essa verdade. Os lábios estavam cheios de palavras vazias de si mesmo. Eram pessoas que não eram autênticas ao estarem reunidas para adorar ao Senhor. E Deus então está falando aqui para os amados, para o seu povo. Estava odiando isso. E tinha nojo disso. Porque o ritual de adoração e as celebrações do povo dele eram contaminados com pecado. Não havia santidade. Não havia de fato um coração voltado para o seu Deus. Porque a verdadeira adoração se expressa num coração desejoso, fervoroso, intenso no buscar a Deus. Mas estava faltando isso. O tempo passa e muitas vezes nós, como cristãos, vamos permitindo que a nossa adoração se torne assim, um faz de conta. Que muitas vezes é bonito externamente falando, há habilidade, há perfeição em muitas coisas. Há luzes, nada contra. A ornamentação, a beleza, a conforto, comodidade. Mas a grande preocupação de Deus é como está o nosso coração. É se a nossa adoração sai lá de dentro, da essência, da alma. Se a gente faz aquilo com entendimento, se reflete, se aquilo mexe conosco. Se quando estamos cantando, de fato, isso vem de um coração adorador. Sonda-me, Senhor, me conhece. A gente já conhece, já sabe, de trás para frente, de frente para trás. Já louvamos louvores aqui várias e várias vezes. Mas a grande questão é como vai você quando estar aqui reunido. O pastor Rinaldo gosta muito de falar, né? Quem não tem culto na vida, não tem vida no culto. E a gente sabe que a adoração verdadeira, ela se processa e ela começa lá fora. No nosso dia a dia. No nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade. Em cada instante. Porque de fato a adoração não é louvor apenas.
Não são palavras entoadas em uma harmonia e pausas sincronizadas da música. Adoração é um estilo de vida que prioriza, que ama, que busca a Deus. E se não for dessa forma, é só um faz de conta, é só uma fachada, é sepulcro caiado, é lindo por fora, mas por dentro é nada. E esse é o nosso primeiro ponto, uma adoração de faz de conta, que o povo de Israel estava prestando ao Senhor. Mas como a vida deles não refletia uma santidade, uma busca real por um Deus que é santo, Deus estava reprovando todas as práticas que seriam aceitas se o coração deles correspondesse a isso, se a vida deles, se o dia deles fosse purificado. Nesse mesmo capítulo, o Senhor está exortando o seu povo: venha, vinde, arrazoemos, vamos conversar. Mude isso, purifique suas mãos, cause uma mudança nisso aí. Apesar de o Senhor estar rejeitando, Ele dava uma oportunidade do povo pensar, do povo ser diferente. E só poderia ser diferente se de fato buscasse o quê? A presença de Deus, um diálogo com Deus. Quando as relações estão se destruindo, se degladiando em brigas, em gritos, como é que a gente busca a solução? Venha, vamos conversar, vamos pôr os pingos nos is, porque conversando é que se entende. E o Senhor chama o povo de Israel: olha, venha, vamos arrazoar, vamos conversar. E de fato, quando nós estamos nessa companhia de Deus, seremos moldados por Ele e assim seremos santos. Porque com quem você anda, você começa a adquirir a maneira de falar, o linguajar, as expressões. Então o Senhor está chamando. Se o povo precisa ser santo, se a gente precisa de uma adoração sincera, genuína, a gente tem que chegar perto daquele a qual a gente teoricamente estamos aqui para adorar, que é o Senhor. De fato, todos nós estamos sujeitos a prestar adorações de faz de conta. Todos nós, em certos momentos da vida, nos desfocamos do Senhor. E de fato esse momento é uma chamada para repensar, para refletir, para fazer um autoexame e se perceber: aonde eu estou? Aonde eu caí? Quando foi que eu comecei a me desvirtuar daquilo que era propósito de Deus? Quando foi que eu comecei a me perder ainda dentro da casa do Pai? Pense nisso, meu amado. O segundo ponto é a questão da oração. Uma oração de faz de contas. E eu quero que você abra comigo aí a Bíblia, em Mateus, no capítulo 6, versos 5 a 8. Mateus 6, versos 5 a 8. Uma oração de faz de contas. Querido, oração é uma coisa fundamental na vida do crente. É fundamental. Leitura da Bíblia, fundamental. E eu confesso que por muitas vezes eu leio a Bíblia, lia muita Bíblia, mas tinha dificuldade com a oração. Não é que não ore, mas existem coisas muito mais profundas que a gente deixa passar, que a gente não está atento. Eu quero que você leia comigo. Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas,
a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. O Senhor está ensinando os discípulos a orarem, mas ele começa com como você não deve se comunicar com o Pai, como você não deve fazer. E aqui ele começa falando de pessoas que estavam nas sinagogas, nas igrejas ali da religião judaica, que tinham um zelo por Deus. O apóstolo Paulo constata isso, porém sem entendimento. E suas orações eram um mero aparato, dramatização. Era só para impressionar quem estava perto. Era só para impressionar quem estava vendo. Às vezes eu ouço pessoas orando e eu vejo a turma fazer mais ou menos o seguinte: não se assuste não. Ô Senhor Deus e Pai, eu te peço, Deus, o Senhor quer, ele vai lá e ele sobe e desce a voz e aquela coisa toda. Certa vez eu fui chamado de um pastor de voz fraca, né? Eu não prego nessa coisa imponente. Voz fraca, o pastor parece que não tem muito poder, né? Se eu pede para orar, a hora que na minha cabeça eu oro daqui mesmo, né? Vou lá, ele faz aquela oração, e a oração foi muito de churuca, né? Porque parece que a espiritualidade, que o poder está na entonação de voz que você usa na oração. E muitas vezes a oração sai de uma forma para impressionar quem está ali perto mesmo. Tem muita gente que está há vários anos na igreja e muitas vezes tem vergonha de orar. Por que tem vergonha de orar? Se não é para impressionar homens. Por que eu tenho vergonha de conversar com o meu Deus diante de pessoas? É como alguém que está namorando com a pessoa, mas quer esconder a coisa assim. Por que quer esconder? Por quê? Não é para homens que a gente faz. Não é porque eu não tenho essas palavras bonitas. Não é preciso palavras bonitas. É preciso palavras sinceras. É preciso diálogo. E muitas vezes eu temo que a gente já, depois de tanto tempo de crente, fica orando, né? Começa a fazer orações. Ó Senhor Deus e Pai, eu te louvo por causa disso, daquilo. Obrigado por mais um dia, obrigado por aquilo. E é uma coisa tão superficial. Eu propus aos irmãos lá na Serra do Mel, num pequeno culto que a gente teve na casa da minha irmã. Procure tirar todos os jargões das suas orações. Tudo aquilo que você já tem como comum. Tire todas essas palavras, Senhor Deus e Pai. Tira tudo isso, tira. Eu não sei como é que você costuma orar, como é que você começa, o que tem na sua oração normalmente. Tira tudo isso, tira. E se apresenta naquela atitude de orar a Deus. Sem todas aquelas repetições. Desnuda seu coração e se põe ali a se concentrar no seu Deus. E você vai ver que muitas vezes você não tem muita coisa para falar. Você não tem muita coisa para falar. Porque falta intimidade. É anos e anos orando. Mas quando de fato vai desnudar de certas coisas, você fica desarmado. E a oração, então, muitas vezes não flui. Porque orar é uma conversa. É uma conversa. É simplesmente isso. Como uma criança, em sua inocência e sabendo que aquele é o pai, chega lá e conversa com o pai tranquilamente, com toda a liberdade, com toda a confiança. Pode até levar um não, se for para o povo, mas chega lá com toda, é meu pai. Vou lá conversar, abraçar, chegar junto, desfrutar daquela presença. Mas muitas vezes as nossas orações não faz de conta. E quando eu estou dizendo nossos, meus irmãos, eu estou me incluindo nisso.
Porque a grande questão aqui é abrir os nossos olhos, porque se você estiver assim, abre os teus olhos. Pensa como é a tua oração. Não deve ser para impressionar nada, ninguém. Deve ser como o próprio Senhor falou, mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore seu Pai que está no secreto. Vai lá na intimidade, vai lá na privacidade, só você e Ele. Rasga teu coração, se abre para Deus, sem jargões, deixa fluir. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E a gente sabe que quando a gente fala uma vez, o Senhor ouve. A Bíblia nos ensina a orar com uma tal confiança, como se a gente já tivesse posse daquilo que a gente orou pedindo, se for segundo a vontade de Deus. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam. O que vocês precisam antes que vocês peçam. O desafio para vocês nesse ponto é, quando você chegar na tua casa, se coloque num lugar tranquilo, sem barulhos, no momento adequado, e simplesmente se proponha a conversar de fato com Deus. Talvez esse seja um momento em que você vai chorar como uma criança e vai sair coisas bem fora dos padrões do que você costuma fazer. Mas ouse conversar, falar com Deus de verdade, no entendimento que o Deus soberano dos céus e da terra, o teu Pai, está ali ouvindo você, está ali com você, naquele momento. Já parou para pensar dessa forma? Quando você está orando, Ele está ali, Ele está ouvindo você, Ele está atento ao que você está dizendo. Não precisa fingir, não precisa. É só ser transparente. É ser você. Um terceiro aspecto que eu quero citar aqui de uma vida de faz de conta espiritual é uma firmeza de faz de contas. E eu quero que você abra a Bíblia aí comigo. 2 Crônicas, capítulo 24, verso 2. Aqui nós vamos encontrar a vida de um rei que era firme, mas era apenas um faz de conta. 2 Crônicas, capítulo 24, o verso de número 2, e vai dizer o seguinte: Joás era o rei, reinava em Jerusalém, fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Os nomes podem até ser meio estranhos, mas preste atenção no discurso, na história que fica para a gente refletir. Pula para o versículo 15. Todos os versículos posteriores aí, 3 em diante, vai mostrar como o rei agia quando Joiada estava vivo, o sacerdote Joiada estava vivo. Construíram, foram fazendo coisas no templo, várias obras interessantes, demolindo ídolos. Mas lá no versículo 15 vai dizer assim, ó, Joiada chegou à idade avançada, o sacerdote lá, e morreu com 130 anos. Ele foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverências, e ele aceitou o que disseram. No versículo 18, então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém.
O homem era firme, o rei era firme. E se você for ler o relato do versículo, capítulo 24, você vai ver tudo o que eles fizeram. Mas tudo isso acontecia só enquanto o sacerdote estava ali do lado. Existia alguém que estava rebocando o rei, estava fazendo com que o rei fizesse a coisa certa. Mas quando aquela referência saiu de perto dele, o cara desandou e começou a dar ouvidos a pessoas totalmente de caráter diferente do sacerdote ao qual antes ele buscava seguir as orientações. Era uma firmeza de fachada. Era um faz de contas. E como tem muita gente que está ali, que está buscando viver a vida cristã, que parece alguma coisa, mas que quando um certo alguém sai de perto, o cara desanda. A firmeza daquela pessoa dependia daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa. Às vezes é alguém que chega na igreja e de repente encontra uma namorada, a namorada bacana, interessante, serva do Senhor, e o cara está ali servindo junto, mas de repente acontece o atrito, a namorada deixa e o cara então vai-se embora e começa a viver uma vida de devassa. Mas o cara tocava, o cara fazia isso, saía para evangelizar, sorridente, recepção, todo tipo de coisa no mundo. E de repente, uma mudança simples. Alguém foi tirado da sua vida. E toda aquela aparente firmeza vira pó. É uma firmeza de fachada. Era um faz de conta. Como é que é você? Em quem você se espelha? E quando essa pessoa partir, como será a sua vida? A quem você dará ouvidos? Permanecerá dando ouvidos a pessoas sábias, pessoas interessantes, firmadas em Deus? Ou vai começar a ouvir pessoas que vão distorcer e desvirtuar você do caminho do bem? Como está cheio de pessoas que não são firmes por causa do seu Deus, mas por causa de um alguém aqui. Parece que o seu Deus é aquela pessoa. E é triste constatar essa realidade. É óbvio que se espelhar em alguém é interessante. E ser um espelho é interessante e bastante responsabilidade. Quando pessoas falam alguma coisa no sentido, admiro você, alguma coisa assim. Para mim, isso soa com um peso tão grande. Porque eu sei que se eu falhar, o pastor Rinaldo está aqui há 40 e tantos anos, se pisar na casca de banana e cair, muita gente cai junto. Eu acreditei, eu ouvi, me ensinou e agora... Aonde está a nossa firmeza? E, gente, tem uma frase que diz assim: quem sai da igreja por causa dos homens, nunca esteve por causa de Deus. Nunca esteve por causa do Senhor. Aonde está a tua firmeza? Aonde está a tua alegria? Em que você é centrado? No homem? Nas suas boas relações? Ou em Deus? Se os teus amigos aqui saíssem da igreja, você ainda permaneceria? Você ainda permaneceria? Ou agiria como um adolescente, né? Que quando muitas vezes sai aquela turminha dele, ele vai também no efeito manada. Vai-se embora. Aonde está a tua firmeza? Você é firme em quê? Uma firmeza de faz de conta. E o quarto aspecto e último é uma fé de faz de contas. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5: recordo-me da sua fé
não fingida. Para o apóstolo Paulo falar assim de fé não fingida, é porque obviamente existe fé que é puro fingimento, que não é real. E esse tipo de fé não salva ninguém. Existe fé que é um fogo de palha. Como é que vai a tua fé? Uma fé cocheante. Lembra de Elias? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, então siga ele. Mas para de ficar oscilando entre uma coisa e outra. Nós temos um só Deus. Mas por vezes na vida a gente parece que encontra coisas, pessoas que parecem que é o nosso Deus. Por vezes a gente dá uma variada de Deus para outra coisa. Outra coisa toma prioridade, outra coisa parece ser mais importante. Pode ser política, pode ser um político, pode ser qualquer coisa. Pode ser o trabalho, pode ser os bens, pode ser a família. Qualquer coisa pode ser o seu Deus e você ficar cocheando entre a coisa certa e errada, entre o Deus verdadeiro e essas coisas. E a Liz então traz para nós uma coisa interessante. Olha, se o Senhor é Deus, arrocha o caldo aí. Vai nele. Segue a ele. Busca as orientações dele. Se o Senhor é Deus, segue a ele. Não fica cocheando, não fica para lá e para cá, vai e não vai. Não fica cocheando entre Deus e as riquezas. Os bens que você tem. Ou uma busca exagerada por sempre ter e ter cada vez mais e mais. De uma forma louca, desmedida e não refletida na palavra. Uma fé de fachada também é uma fé morta. E a Bíblia vai dizer em Tiago 2,14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé, essa fé, pode salvá-lo? Tiago 2,17 vai dizer, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E o que eu quero ressaltar nesse último ponto aqui? De uma fé de faz de conta. O que seria uma fé morta? É aquele tipo de crente que ele diz, eu acredito em Deus. Eu tenho Deus no meu coração. Eu vou para a igreja, faço aquilo outro. Mas que a sua fé não transforma a sua vida. Ele diz acreditar em Deus. Ele diz que Deus é o primeiro na vida dele. Ele diz que Deus é o Criador. Ele diz que ele não é um ateu quando você dialoga com ele. Ele vai dizer, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Jesus morreu por mim, Ele é meu Salvador, Ele é único, é por meio da fé e tal, aquela coisa toda. E ele vai dizer todo tipo de jargão que a gente já conhece. Mas a vida dele não corresponde. A gente poderia chamar de um ateu funcional. É uma fé que não funciona. É uma fé morta. Ele não nega que Deus existe, mas nega a existência de Deus na sua vida por meio de uma fé que não reflete no seu dia a dia. Você entendeu? Ele não nega a existência de Deus. Não, Deus existe. Mas a sua vida nega a existência de Deus nele. Ninguém vai ser salvo por meio de uma fé morta, inoperante, vazia, estéril, que não glorifica a Deus em seus atos, que não o busca. Pense sobre isso, querido. Vamos concluir.
Poderíamos citar muitos outros aspectos. Pai de fachada, trabalhador de fachada, faz de conta. Um esposo de faz de conta. E tantas relações são assim, faz de conta. E tantas outras coisas. Poderíamos falar vários aspectos. Contudo, hoje ficamos com esses 4. Adoração, oração, firmeza e uma fé de faz de conta. De representatividade. Desprovida de essência. No final das contas, o que de fato eu quis dizer sobre uma vida de fachada, de faz de contas, espiritualmente falando, é uma vida de falsidade, de representação, é joio, é aparentar mais do que ser, é hipocrisia, é farisaísmo, e se a nossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, você já sabe o resto, é autoengano, é mentira, e os mentirosos se encontram na lista dos que não entram no reino. Não falo de mentir com palavras apenas, mas de mentir com a vida diária. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Brincadeira de criança é interessante para o desenvolvimento, um faz de conta. Mas na vida espiritual nós não podemos fazer a mesma coisa. É preciso deixar as coisas de menino e nos apropriarmos de algo amadurecido. É preciso deixar de querer apenas representar para começar a ser. E a gente só é quando de fato Deus está trabalhando em nosso coração, mudando e dando algo novo e nos preenchendo e trazendo dentro de nós a sua essência, a sua natureza. Só assim de fato a gente vai representar alguma coisa que presta. Até porque sem mim nada podeis fazer, já disse o Senhor Jesus. Se você, ao longo dessa mensagem, de alguma forma se tocou, se Deus falou no seu coração, é hora de mudar. É hora de parar de falar. É hora de parar de só escutar. É hora de agir. É hora de valorizar o amor que Deus tem nos dado. O tempo que Ele nos dá para muitas vezes nos arrependermos do nosso desvio do padrão que Ele quer. De uma vida que Ele quer para nós. É hora de ser. Ser algo que traga dignidade para a nossa vida. É hora de andar conforme a vocação ao qual nós fomos chamados. Nós não sabemos quando Jesus virá. Mas quando Ele voltar, que sejamos encontrados como íntegros, como verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Muda a igreja. Muda, Senhor, a tua igreja. Pai querido, tenha misericórdia de nós, pecadores. Oh Deus, às vezes a gente se perde por tão pouco. Às vezes outras coisas estão sobre nossos olhos, a gente tirou os olhos do Senhor Jesus. E outra coisa nos chama a atenção, nos desvia do foco, nos faz andar por caminhos tortuosos. Enquanto isso, continuamos frequentando a igreja e vindo e fazendo, e muitas vezes não corresponde. Senhor, sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau. Se é autoengano, Senhor, nós precisamos de algo de fora para nos tirar daquilo. Para que a gente viva algo verdadeiro, sincero,
O Senhor está procurando pessoas assim, que assim o adorem. Em um tempo em que tantos têm abandonado, tantos têm deixado, desprezado o Senhor. Que a gente possa continuar firme. Firma nossos passos, ó Deus, nós precisamos de Ti. Efetua em nós tanto querer quanto realizar. Faz-nos provar de verdadeiro arrependimento. E que o nosso maior desespero não seja perder qualquer coisa que não a Tua presença, o Teu agir. Ó Pai, nos traz para junto do Senhor. Nos atrai gentilmente com o Teu amor. E faz-nos viver a verdade, a Tua palavra. Nos faz refletir essa verdade por onde quer que a gente ande. E por mais que olhos de líderes espirituais não estejam sobre nós, que a certeza de que o Senhor nos acompanha e nos vê, nos faça escolher sempre a coisa certa, lutar pelo que é certo. Continua, Senhor, a obra que o Senhor tem começado em nós. E se existe alguém aqui que há tempo já está desfocado do propósito, que está só vindo e vindo só, mas que ainda assim está vazio, tenha misericórdia e age nessa vida, Pai. Se existe aquele que já foi firme e hoje está aí fraco, apagado, está só as cinzas, faz ressurgir, faz renascer, faz brotar, Pai, algo novo. Vem trazer vida aos ossos secos. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém.